Bora. AgroCast número 6. Estamos aqui com o Diogo, fiel escudeiro. Estamos aí. E com o Michel Jagger, sócio e diretor de branding do Grupo Trigo. Isso aí. Michel, seja muito bem-vindo. Valeu, Prazer estar Adrião. aqui contigo. Obrigado pelo convite. Pelo convite não, por ter aceito, né? Porque eu não fui eu que convidei você, vocês que me convidaram. Então, é verdade. Obrigado por ter aceito o convite, né? E só falando um pouquinho antes do Rodrigo começar aqui, é gratificante ter você aqui no podcast. A gente trabalhou junto Prazer, cara. há muitos anos atrás. Hoje o Michel é essa máquina. Ele já trabalhou com a gente, aprendeu um pouquinho a vender carro, saber o que é carro, já passou por várias partes de uma concessionária, ele sabe muito bem como funciona. E hoje a gente convidou nosso querido Michel aqui Para aprender um pouquinho. para aprender um pouquinho com ele. Não, vamos trocar, cara. Lembrando só, que você falou que eu passei por várias áreas, né, de carro. Eu comecei na Água de Botafogo, trabalhando como apontador na oficina. Exatamente. Que eu me lembro que antes de abrir a concessionária, né, nossas famílias tiveram juntas nesse empreendimento. E aí meu pai falou, cara, vai começar da base da base. Aí eu liguei pro Isaac, cara, posso trabalhar na oficina? Ele, pô, meu príncipe, claro que você pode trabalhar aqui na oficina, quando você quiser. E mandou lá pra Botafogo. Eu trabalhei 6 meses lá. Cara, provavelmente foi a época que eu mais aprendi, assim, de conhecer o negócio por dentro, entender quem são as pessoas, saber, assim, das suas dificuldades, saber ali do que... Porque, cara, a gente como cliente, você vê o carro chegando ruim sendo bom na oficina. E a oficina, eu me lembro que era o lugar mais denso ali das relações, né? É onde aproxima mais, né? Onde aproxima, onde eventualmente afasta, porque ninguém vai pra oficina feliz, né? O pós-venda, ah, que bom, vou levar meu carro porque ele quebrou, que bom, vou levar meu carro pra manutenção. Fazer uma revisão. Ninguém vai feliz pra oficina. Então, o papel de encantar na oficina, cara, tem muito valor. E o trabalho da galera é fundamental pra isso. E você sempre foi um fanático pro automóvel, né? Sempre gostou, né? Sempre amei carro, cara. Sempre fui apaixonado por carro. Até hoje sou apaixonado. Mas canalizo a paixão de outras formas. Mas o meu último carro eu comprei com vocês até. E eu gosto muito de carro, assim. Gosto muito da máquina, assim. Ainda sou desse tempo e valorizo um bom carro também. Continua correndo de kart? Cara, não. Peso Parou. não permite. O kart não aguenta. Não, peso não permite, o kart não aguenta, a coluna não aguenta. Cara, o esporte pra se quebrar. Bom, eu tinha costela quebrada o tempo inteiro. Assim, tinha um grande problema que era o talento, né? Que eu não tinha. Então, assim, eu tinha muita vontade. Quem era que era o talentoso? Era o Senna, né? Era o Senna que corria, que ganhava Alfredo todas. Senna. Alfredo Só Senna. pra ficar claro, galera. Alfredo, Então, não. Senna, de fato, era bem talentoso, rapaz. Alfredo Senna, né? Campeão mundial. Alfredo Senna era um cara bom pra caramba, foi meu professor. Cara fantástico, assim. O cara falava, não, Michel, você tem que fazer assim, assim, assado. Olha só como eu faço. E fazia assim, assim, assado. Eu chegava lá, assado cozido, totalmente diferente. E assim, mas assim, me ajudou. Tudo, Diogo, assim, cara, ajuda naquilo que você vai construir, na pessoa que você vai querer ser pra vida. Então, assim, o kart, ele, apesar de ser um esporte muito exclusivo, cara, você tem que se dedicar. Não existe você ter algum êxito no kart sem você se dedicar muito. É um esporte caro, então obviamente não consegui permanecer, mas assim, é um esporte que me ensinou muito resiliência. Porque, cara, você pode estar bem pra caramba, ter treinado pra caramba, se num dia é uma probleminha ali no motor, um probleminha de desalinhamento, o tempo mudou, acertou errado o carro, vai tudo por terra, assim, vai tudo embora. E assim, então você tem que estar se resignando e o tempo inteiro pensando, cara, beleza, qual é o próximo passo, o que eu aprendi com isso, o que me espera na próxima corrida. Amei, cara, andar de kart. Aí hoje em dia eu brinco, acho que já tem um tempo que eu não brinco, pra ser sincero, mas... Tá anos nisso, não sei nem o que é. Bora marcar um dia. Vamos? Vamos? Vamos, tô dentro. Fechado. Pô, pegar o... A última vez que eu corri... Levinho vai largar na frente, mas... A última vez que eu corri de kart, eu quero ver se eu lembro. Era eu, você, teu pai, Rainer. Pô, Rainer pilotava pra caceta. Muita coisa. Marquinho Chefe, lembra? Marquinhos, lembra? Marquinho. Cara. Se eu não me engano... O Rui, Ricardinho, galera da oficina. O Rui tocava bem. O Rui e o Ricardinho eram meus mecânicos do kart mesmo. Os caras tocavam pra caceta. Eu lembro que foi a última corrida que eu fiz. Olha quantos anos tem isso. Era maneiro, né? Era maneiro. Né? Tenho que voltar a fazer essa porra. Nem sei onde tem hoje. Eu acho que ainda tem no mesmo lugar ali embaixo do Extra. Eu acho que ainda tem. Eu quero lá, levar meus moleques também. Vamos marcar.
Vamos marcar pra ver se a gente lembra como bate, como se derrapa e como chega em último. Isso aí eu não te prometo. Não? Isso eu não lembro, não. Isso eu não lembro, não. Mas, Michel, conta pra gente. Aí trabalhou um tempo lá na Água. E aí, por que desistiu de vender carro? Cara, não é que eu desisti de vender carro, assim, porque foi uma parte importantíssima na minha vida, assim, como eu falei, eu comecei na Água, né, na parte de apontadoria, lá na oficina com a galera, que me permitiu metrificar ou entender por que cada serviço durava cada tempo, a hora homem, como é que se precificava esse serviço e tudo mais. E eu sempre ficava olhando ali o salão, que não era um salão tão focado, né, o foco da Água era mais aqui na Barra. Mas eu sempre gostei muito de carro, então gostava de estudar sobre carro, de entender sobre o produto. E aí, com o tempo, como na escola eu sempre fui um aluno bem mediano, sendo educado, uma das coisas que eu me esmerava muito é, cara, já que eu não estou sendo tão bom no conteúdo, eu vou ser bom na explicação. Então eu chegava e as apresentações ficavam por minha conta, na faculdade ou na escola e tudo mais. E vender isso, né? Vender você entender aquilo que você está falando, de alguma forma ter uma forma de comunicar bem aquele teu produto e entender aquilo que o teu cliente quer. E tentar encaixar os dois e aí, de alguma forma ou outra, você ter o poder de persuasão para poder vender e tudo mais. E acho que isso, de alguma forma, eu acabei desenvolvendo. E aí, quando a Jaguar, na época, abriu, eu fui trabalhar lá na área de compras. E aí, a Rosane trabalhava na Água e eu fazia isso na Jaguar. E aprendi pra caceta, assim. É uma área que precisa ter gente de muita confiança, questões óbvias. Então aprendi muito, e é muito dinâmica essa área de compras. Porque, cara, assim, a base do comércio, compra bem e vende com a melhor margem possível, né, desde que o cliente entenda aquele valor que você está ofertando. E eu trabalhei muito ao lado de um cara que, pô, irmão, tentei até marcar de almoçar hoje com ele, a agenda não calhou, que é o Marquinho, financeiro e tudo mais, né? E que era um cara que eu já conhecia de antes e tudo mais, e trabalhei na sala dele. E na época a concessionária tinha 2 andares, eu ficava olhando lá o tempo inteiro lá para baixo. E como eu morava na Barra, pô, tinha um ciclo de relacionamento bacana, de pessoas que, né, tinham poder aquisitivo para poder comprar o carro na época, muita gente me procurava, né? Falava, cara, pô, quero ver um carro contigo, quero ver um carro contigo. E a coisa foi meio que natural. Até que em algum momento, eu me lembro que o Isaac falou, pô, vamos trabalhar comigo na Água, vou te ensinar a vender. E aí fui pra Água, conheci essa fera lá. Joguinho. Você tinha entrado há pouquíssimo tempo, talvez? Não. Pra venda, sim. Pra venda. 2, 3 anos. Mas hoje. Pra venda, sim. Eu também comecei na oficina. É isso. Fiquei 2 anos na oficina, depois fui pra... E aí, Joguinho era magro na época, né? Você que era fininho. Vamos pular essa parte. E aí, cara, aprendi pra caramba, assim. Foi muito maneiro, assim, porque ao mesmo tempo que a gente ficava, na época tinha a Água Collection, que era uma tenda, era uma loja aberta, sem ar-condicionado, a gente trabalhava porque como ela era aberta, não tinha porta, exatamente numa visão para o cliente não sentir acuado de não querer entrar. Então, você não ter porta é uma forma de você convidar o cliente a entrar no salão. E aí os carros ficavam lá, e era difícil manter tudo limpo, né? Rua Meio das Américas. Como a gente sofria. Bom, o resultado é que a gente fez um trabalho legal, tudo mais, trabalhei com algumas pessoas lá, e aprendi muito. Questões da vida, acabei tendo que sair, e aí, naquele momento, eu falei assim, cara, o que eu tenho de paixão fora automóvel? E eu sempre fui tarado por comida japonesa. Sempre amei comida japonesa, desde os 8 anos de idade. Estou com 41, então é tempo pra caceta comendo. E aí eu falei, cara, eu vou montar um restaurante de comida japonesa. Conversei com 2 amigos meus na época, tudo mais. Não tinha grana para montar um restaurante que eu queria. Mas a gente, pensando ali o que poderia ser, a gente falou, cara, vamos pegar algo menor, que demande um investimento menor, para que a gente possa botar o barco na água e ver se a coisa funciona. E funcionou. A gente montou o Cone, tô sendo bem sucinto assim, né, de como aconteceu. Mas a gente montou o Cone e, cara, assim, na época a gente fez um business plan, sei lá, para o negócio faturar 80 mil e deixar 20%. Isso eu tô falando de 2006. O negócio faturou 240 mil e deixou, faz a conta aí, 20%. Bom, A gente peguei aí na verdade. Não, 50 prata. 48. Deixou 0. Ou seja, assim, o Excel ali, o planejamento, estava
né? Para faturar X e deixar 20% do X. Essa loja que você tá falando era Do aquela Leblon. primeira loja em frente ao Bebê Lanche ali. Exatamente. Tu tava no Bar Mitzvah na época. Eu ali, lembro né? disso. 2006? Foi na inauguração, Tu nasceu inclusive. quando? Foi na inauguração? Foi na inauguração. É Isso mesmo? mesmo. Eu comi um cone de doce de morango com Nutella, Boa. que era na casquinha Tem de até hoje. sorvete. Tem até hoje. Tem isso Até também. hoje. Só mudou, que na época tinha arroz doce, hoje não tem mais. E aí, cara, assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: puta, a gente planejou uma coisa, 80 com 20%, faturou 3 vezes 80 e deixou 0. E naquele momento eu falei assim, cara, puta, eu e os meus sócios, a gente entendeu bem de como criar uma marca. Né? Tá muito legal, tá muito redondo, a comida tá muito boa, a gente se preocupou com as coisas certas, não faria diferente. Mas toda a parte do back-office, toda a parte de gestão, a gente não sabia nada. E aí depois a gente foi se dedicar. Mas primeiro a gente se preocupou muito com a experiência do cliente. Né? Porque a gente, no limite, cara, a gente estava montando uma coisa que quando eu falava com alguns amigos meus, conhecidos, tô montando uma temaqueria, isso aqui vai chamar Cone, pô, temaki, porra. O que é isso? temaqueria? Ninguém sabia o que era isso. Não, uma lojinha, um restaurante que eu vou vender temaki. Pô, mas o que é temaki? São aqueles cones que você tem no comida japonesa. Aí eu me lembro uma conversa curiosa que um cara chegou para mim e falou, pô, beleza, se Deus quiser vai dar tudo certo, mas você está montando uma loja para vender um produto japonês que nem no restaurante as pessoas sabem o que é. E você vai vender só isso. Eu falei, é isso aí. E aí... Cadê? E aí, assim, o que eu tiro de lição disso, assim? Nem todo mundo, obviamente, vai concordar com aquilo que você pode estar enxergando algo um pouco mais na frente do que a pessoa que você está falando, que era o caso. Mas, de outra forma, eu naquele momento já estava preocupado e interessado numa demanda reprimida. Eu estava buscando ali um oceano azul ali, eu estava buscando algo que eu falei assim, cara, não tem ninguém fazendo isso. Você tinha fast food de comida italiana, na época, o Spoleto, né, que hoje, graças a Deus, conhecia o Mário Eduardo, hoje sou sócio. Você tinha fast food de comida americana, como pizza, hambúrguer e tudo mais. Árabe, desde Habib's, a árabe, mas de japa, você não tinha coisa democrática. Né? Você tinha uma coisa de altíssimo luxo, ou eventualmente de acesso para poucos, que dava para democratizar. Ou self-service de porcão, de restaurante, sim. Mas você conseguiu, a gente conseguiu, de alguma forma muito clara, atender uma dor do nosso futuro cliente. Você teve concorrente no Cone? Eu não lembro. Pra caramba. Teve? Muito. Meu irmão, depois que a gente abriu, assim... Abriram vários. Vários. Hoje não tem nenhum. Assim, a gente teve que se virar muito, assim. E aí eu acho, cara, sempre perguntar se foi ruim ou foi bom, foi mais bom do que ruim. Porque como a gente estava criando uma categoria nova de mercado, se você tem pouquíssima oferta ali, ia ter gente pra caramba, como tinha, né? Madrugada dentro, tudo mais, as pessoas esperavam 1 hora para comer em 20 minutos. Se você tem mais lugares vendendo a mesma coisa, dessa forma você vai ser ajudado a criar o hábito de consumo. Você vai ter mais oferta. Então as pessoas passam a poder experimentar mais o temaki, no caso o Cone. Então, de alguma forma, você bota mais esse produto na boca das pessoas. Aí vai ganhar quem for o melhor. Mas, de alguma forma, né, você democratizar, tendo mais acesso em mais lugares, ajuda. Não, porque o concorrente te ajudou. Sem dúvida. Não, mas concorrente sempre ajuda, Diogo. Concorrente, cara, sempre vai te ajudar. De alguma forma, assim, tem uma frase que eu li há pouco tempo, não vou lembrar, não sei se foi de Philip Kotler, mas, cara, se você o tempo inteiro se espelha nos seus concorrentes, ou tem os seus concorrentes como uma referência para as suas ações, você sempre vai estar atrás, você vai estar sempre reagindo a uma ação de um terceiro. Se você foca no cliente, você vai estar sempre na frente. Então, assim, o concorrente, ele sempre, de alguma forma, vai balizar teu negócio, mas não é o principal. O principal é o cliente. Então, né? Viu? Falei que a gente ia aprender? Demais. Diga lá. E aí isso foi em 2006, certo? A primeira loja do Cone. 16 de dezembro de 2006. E aí, como é que foi a sua jornada lá? Depois vocês abriram quantas lojas? A segunda loja foi em Ipanema? Segunda loja foi aqui no Rosas. Eu lembro daquela loja do Rosa. Foi no Rosas. Na época era outro lugar, assim, não era mais bombado, assim. Aí a terceira loja, uma semana depois, em Ipanema. Essa bombou muito, mas muito, assim, era calçada, assim, tipo, putz, madrugada adentro. E aí, enquanto eu estava em Ipanema, a gente montou depois Gávea, Centro,
Cara, eu sei que logo depois disso o Grupo Trigo entrou, né? Porque o Grupo Spoleto, né? Quando o Grupo Trigo entrou, vocês estavam com quantas lojas? Tava com 12. Eu tinha 8 lojas já abertas e 4 ainda em construção. Eram todas lojas próprias ou tinha Não. ou já tinha franquia na época? Eram 4 próprias e as outras 8 eram franquias. Algumas assinadas para poder abrir e tudo mais. Mas franquear, inclusive, foi uma coisa muito importante assim, para o crescimento do negócio. Primeiro que a gente não tinha capital para poder acelerar. E segundo, se você vai franquear com uma cabeça de aprender junto com aquele empresário que está à frente da marca, no local, mesma coisa que vocês, assim. Cara, a Mercedes entende pra caramba daquilo que ela faz. Mas ela nunca vai entender mais do mercado do Rio de Janeiro do que vocês. Não vai. Não vai porque vocês estão aqui, vocês respiram ar, vocês conversam com o cliente todo dia. O cara na matriz lá na Alemanha, que seja, nunca vai entender mais do carioca que compra Mercedes do que a Água. O cliente carioca nunca vai comprar um carro com o presidente da Mercedes na Alemanha, né? Não tem a menor dúvida. Não tem dúvida O disso. cara não abraça, o cara não sei o que, não dá a mão, o cara não faz no parcelado, o cara não, entendeu? O cara não te dá um filme. Tudo é cultural. Então, assim, por isso que franquear pra gente foi muito importante. Porque a gente sabia que a gente queria uma marca nacional. Então, obviamente, contar com esse conhecimento de causa local, do empresário local, Brasília, por exemplo, que é uma área super importante para o Grupo Trigo inteiro, não só o Cone, cara, você conta com franqueados locais para entender o comportamento e hábito de consumo. Então o crescimento se deu, de fato, porque a gente decidiu franquear. Aí o Grupo Trigo entrou, tinha esse número de lojas que eu te falei, e a gente chegou a bater mais 100 lojas com Cone. Hoje, somando Cone e Gendai, a gente tem algo em torno de... Tem mais 100 lojas, tem umas 110, 115. A Gendai é uma marca que a gente comprou recentemente, né, junto com o China Box. A gente fez a aquisição tem um ano e pouquinho já. Tem até um aqui, perto da gente. Tem aqui né? embaixo. Na moça, E é isso. Então, o número de lojas é esse e foi essa época E que o Trigo entrou. como é que foi essa transição de empreendedor no Cone para entrar no Trigo mais estruturado né? para executivo? Boa pergunta, cara. Assim, isso foi o meu grande desafio. Assim, se eu pegar... Tive N desafios, assim, mas foi um desafio que, para ser sincero, até hoje eu lido com ele, assim, porque a minha natureza é de empreendedor. Você fala assim, Michel, o que você prefere? Você prefere ser um executivo e estar lá tudo bonitinho, final do mês, certinho, tal. Começar do zero. Ou abrir mão dessa tranquilidade e ser só empreendedor. Só empreendedor. Dúvida zero. E isso é o perfil de cada um. Assim, eu sou assim. Mas... Só dar um step back aqui antes. Por que você optou naquela época por ficar no Cone e não sair que nem os outros sócios? Cara, não tinha dúvida nenhuma que era melhor. Não é nem que explodir, não. Eu não tinha dúvida que eu ia ser um cara melhor. Eu não tinha dúvida que eu ia ser um empresário melhor dentro do Trigo. Cara, eu montei junto com o meu sócio um negócio de alimentação. Eu estava sendo adquirido por um grupo de alimentação que eu respeitava e admirava pra caramba. A chance de eu aprender com esses caras, minha curva de aprendizado ser reduzida, assim, eu ganhar muito conhecimento, cara, tornava de verdade o Cone pequeno. Pro meu sonho de crescer, de prosperar. Eu falei, cara, o Cone tá sendo uma das... dos vasos comunicantes para eu poder chegar no meu caminho, naquilo que eu imagino para minha vida, através do Trigo, desses caras aqui, do Mário, do Eduardo, do Tom, do Gianni, da Tânia. Eu vou aprender pra caceta com esses caras, uma coisa que eu amo. Porra, não tem nada melhor que isso. Então, era muito mais sobre isso do que o próprio Cone e, obviamente, ter pais e mães junto comigo, donos do seu filho, né? Então, era sobre isso. A decisão para mim foi zero difícil. Assim, eu não tive dúvida em momento nenhum de vir para dentro do Trigo. Zero. Se chegou onde você queria chegar, ainda tem muito Michel pela frente. Não, meu irmão, zero. Tava almoçando com meu pai aqui agora falando sobre planos e tudo mais. Cara, tô com 41, assim. Ontem até conversando com a minha mãe também, meio família, mas... Cara, eu lembro quando eu era moleque, eu tenho 3 filhos, né? Um de 12, um de 9 e um de 5. Pô, quando a idade do meu filho de sala de 12, que seja, o cara de 40 anos era um coroa. Porra, não que eu seja um moleque, mas, cara, um cara de 40 anos hoje, a perspectiva dele, a capacidade dele de produzir é muito diferente do que era há 20, 30 anos atrás. Então, cara, ainda tem muita linha pra queimar, cara, assim. Eu não boto... Eu não sou aquele cara que eu vou botar, assim... Eu tenho minhas metas, obviamente, individuais e financeiras e de realizações profissionais. Tenho todas elas muito claras. Mas, cara, eu tô aprendendo cada vez mais curtir
o caminho, assim. Porque eu já aprendi, minha vida já deu muita reviravolta e o suficiente para me ensinar que, cara, o que interessa é esse caminho. Porque sempre fala assim, puta, cara, quando eu tiver aquela casa, eu vou estar feliz. Quando eu estiver naquela situação, naquela viagem, eu vou estar feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou estar feliz. E você sempre quer uma coisa a mais. O mercado que a gente vai falar de luxo, ele tem muito disso, assim. Esse mercado de poder te apresentar sempre algo acima do que você tem, mexe no âmago do ser humano, do cara falar assim, cara, eu tenho algo a mais a conquistar. Eu tenho algo a mais a conquistar. Então, tudo para mim é uma etapa. Então, você pergunta se eu cheguei ou não cheguei, meu irmão, óbvio que não. Tem muito ainda para... Eu não estou dizendo que é sempre assim, não. Vai ter muito altos e baixos e saber que faz parte. Obviamente, tentar aprender com os erros, né? Mas... Teve algum no meio do caminho? Erro? É. Porra! A gente vai ficar 2 semanas aqui. Acabou o podcast. Muito. Não, vários. Mas, cara, assim, quem não tenta, quem não arrisca, não vai errar. Assim, quem não erra, não acerta. Sem ser chavão e clichê, mas é exatamente isso. Assim, uma das coisas que eu gosto muito na cultura do trigo é essa cultura do erro. Eu passo pro meu time direto, eu recebo do Tom, que é meu líder, do Mário do Ló também. Cara, pode errar. Depois a gente corrige junto, tá tudo certo. O ideal é não errar 2 vezes a mesma coisa. Que aí já, né? Não é o ideal. Mas assim, cara, errar faz parte do aprendizado. Tem uma coisa na cultura americana, não sei se não necessariamente em outros lugares, assim, mas no americano os caras valorizam muito o cara que já quebrou. Se você chega né, você pega as startups, cara, os caras... Tudo bem que tá uma coisa meio exagerada esse mercado de startup que está sendo corrigido agora, de alguma forma, pelo mercado, a meu ver, assim, mas... Você pega aquele cara, startup é essa, eu vou vender, não sei o quê, meu irmão, borboleta para não sei o quê. Pô, legal, o mercado é de tanto, tal. Pô, vamos crescer 2 vezes ao ano, tal. Pô, maneiro. Beleza. E o que você fez antes? Eu já, tive uma startup de vender amendoim, não sei o quê, quebrei em todas. Pô, interessante. Conta mais sobre essa tua vida aí, regressa, assim, regressa. Cara, o que você aprendeu com essas tuas quebradas? Eu aprendi isso. Aqui eu aprendi isso. Legal. Então eu sei que esse cara que eu estou contratando já fez M pra caramba, isso aqui não vai repetir. Né? Então, já está escolado. Já tá escolado. É o que você espera, né? Pelo menos. Então, com os meus erros, eu de fato consegui aprender. Acho que isso é mais importante do que saber errar, saber aprender. Mas você estava me falando, eu te cortei da transição para executivo. Verdade. Cara, e aí, então foi um grande aprendizado porque eu sou empreendedor. Eu sou assim. E, cara, o executivo ele tem uma coisa que não necessariamente o empreendedor tem, que é a disciplina. O empreendedor ama o novo. E aí eu aprendi no Grupo Trigo, que tem a ver com empreender, mas se chama endoempreender. Que é você usar essa tua força, essa tua energia, essa capacidade criativa e poder de implementação que o empreendedor tem para dentro daquela empresa. Então, pô, se eu quero empreender, quero criar uma coisa nova, eu vou criar uma coisa nova para uma dor que o cliente do Trigo tenha. E não sair fazendo, agora trabalho com a minha, agora eu vou fazer um negócio de aluguel de carro, agora eu vou fazer um negócio de passagem aérea, agora eu vou fazer um negócio... Tentar ter inteligência para poder empreender, que é o canalizar a energia. Entendi. A gente está aqui tentando construir uma linha do tempo, que a gente está agora em 2009, 2010, por aí. Quando eu entrei no Trigo? É. Entrei no Trigo em 2008, março de 2008. E aí, vamos continuar nessa linha do tempo, eu queria te escutar. O Gourmet foi bastante tempo depois, né? O Gourmet, cara, ele teve a centelha dele quando eu quis montar meu primeiro negócio. Lembra que eu queria montar um restaurante japonês. Esse restaurante japonês de 2006 era o Gourmet. Não tinha esse nome, mas estava na minha cabeça exatamente o que ele é hoje. O que a gente materializou 10 anos depois. E aí, cara, nesse meio tempo, a gente passou por momentos em que o Cone vendia muito na madrugada, na vida boêmia, ele na madrugada. Aí me vem a lei seca. Quando é que você planeja que vai acontecer uma lei seca? Nunca. Ainda mais no Rio de Janeiro. O que acontece com a lei seca? As pessoas, obviamente, deixam de... assim, obviamente, de forma correta, tá? Sou super a favor. Quantas vidas não foram salvas por causa disso, né? Mas a lei seca, ela muda o hábito. As pessoas já não saem da madrugada direto
né, pra comer alguma coisa, matar a Os fome na próprios madrugada. restaurantes diminuíram a cozinha devido à lei seca, né? Muda muito. Muita gente fechava 2 da manhã, passou a fechar meia-noite, E quem eu que fechava ficava de meia-noite. madrugada. E você de Eu que madrugada. dependia da madrugada. Então mudou muito o negócio. Então, isso mudou o negócio, a gente teve que mudar e adaptar o negócio. Eu tive que, por conta disso, focar muito na minha oferta de valor pro almoço. Quando você foi a primeira vez no Cone lá, o Dioguinho também, você pensava em almoçar Cone? Não faz sentido. Quando era na madrugada, na noite, volta de night, balada. E a gente teve que criar, de alguma forma, empacotar o Cone para que ele pudesse estar no almoço executivo, porque eu queria escalar a marca. Quando eu ia achar vários Leblons e vários Ipanemas, Brasil afora. Então, dentro do Trigo, a gente organizou e buscou transformar o Cone num produto que pudesse estar em shopping center, por exemplo, numa praça de alimentação. Aí, depois disso, a gente criou os combos, criou o yakisoba, criou coisas que fizessem sentido para o almoço executivo. Então, a gente pivotou e mudou. O Cone já mudou umas 3 ou 4 vezes, cara, na história dele, assim. Dos últimos 16 anos aí, 17 anos, caralho. E não vai parar. Né? E Daqui a pouco vai ter que muda se adaptar, tudo. porque os clientes mudam. Tem uma frase muito legal que eu vi, tem duas frases legais, assim, que eu queria trazer. Sem ficar falando muita frase de efeito, mas é aprendizado. Que o Tom que usa muito isso nas palestras dele, achei sensacional. Que o Einstein, ele era professor, né, na universidade e tudo mais. E aí ele aplicava a prova. E aí ele aplicou uma prova uma vez para uma turma e no semestre seguinte, ou no ano seguinte, ele aplicou a mesma prova para a mesma turma. E aí um aluno levantou assim, professor, desculpa interromper, mas essa prova tem as mesmas perguntas que o senhor fez ano passado. Ele falou, sim, as perguntas são as mesmas, mas as respostas são diferentes. Então, assim, o tempo faz com que as respostas mudem. Isso é adaptabilidade. Então, o empreendedor, às vezes, cara, é muito sangue, suor e lágrima para tirar o negócio do zero. Mas tem que saber que tem que empreender, tem que saber que tem que melhorar o negócio sempre. Ou seja, o que você está fazendo hoje, que é 2, 3, 4 anos... Porra, o tanto que você vende de carro elétrico hoje é o mesmo volume que você vendia há 3 anos atrás? 2 anos atrás? Não é. Tem dúvida que isso vai crescer? Então tudo, cara, e ainda mais hoje, assim, a transformação digital no mundo, assim, o quanto que as coisas evoluem hoje, né, mais rapidamente versus o que era na nossa época, é absurdo, cara. A forma de negociar hoje é diferente. Se você voltar, se um dia você precisar voltar a vender automóvel hoje, é muito diferente do que era antigamente. É mesmo? O cliente tem muito diferente. mais informação. Né? O cliente hoje ele tem mais informação, às vezes, do que o próprio vendedor. Verdade. Às vezes Ele tem acesso, né? o acesso está ali ilimitado. É. Tá? Mas às vezes ele saiu, viajou com a família e agora, pum, a coisa lançou lá na Alemanha. Ele já viu, já pesquisou, já viu tudo. A gente ainda não pegou aquela informação. Ele já chega, não, daqui a 6 Na meses nossa está aqui. época, cara, eu antes de comprar o carro, tu me vendeu o carro. Eu cheguei lá, assim, eu já sabia, eu tinha uma dúvida ou outra, mas eu já tinha visto o review, cara. Botei no YouTube, tudo isso aqui tudo. do carro. Já sabia tudo o porquê dos motivos que eu queria comprar o carro. E o cara faz isso de graça. Você paga alguma coisa para ver YouTube? Eu, por acaso, não pago. Tô de graça. Hoje é muito rápido, né? Hoje a informação é muito rápida, você tem tudo na mão. Cara, qualquer dúvida que você tiver, você tira na hora. E mais do que informação, assim, antes você perguntar para um amigo teu. Eu costumo falar, uma das áreas que eu toco lá no Trigo é a área de CX, que é Customer Experience. E, cara, são 1000 pontos de venda que a gente tem. E aí, os clientes falam com a gente através das redes sociais, através dos canais que existem. A gente responde todo mundo. Reclame aqui, tudo. Antigamente, se o cara tivesse algo a falar, bem ou mal, do serviço ou do produto da água, ele ia falar para o ciclo de amigo deles. Hoje em dia, esse cara fala numa rede social, esse cliente fala numa rede social, ele fala para milhões de pessoas. Ele fala para o mundo. Fala para milhões de pessoas. Então, assim, não existe mais essa coisa de cara, eu vou... como é que se diz assim? Eu vou... de alguma forma, tá salvo de um mau atendimento ou de uma atitude não correta. Assim, telhado de vidro o tempo inteiro, o que faz que, se você usar bem essa informação, faz com que você seja melhor. Você retroalimente seu negócio para, cara, corrigir os erros. O cliente está dizendo, cara, isso aqui não está legal. Resolve. Senão eu não vou voltar em nesse cara, nesse cara, nesse cara, nesse cara. Hoje é muito mais fácil você
se desculpar ou você conseguir fazer com que aquilo saia, porque é imediato o negócio, né? O cara que não está satisfeito com o teu serviço, antigamente você tinha que encontrar o amigo que ele falou que ele não ficou satisfeito. Não mesmo, cara, Hoje, o digital você chega no ajuda digital e muito. já sabe, caraca, o Michel não ficou satisfeito com aquilo, Não, ajuda eu vou ali muito. rapidinho. E você tem a chance, o cara tá te dando Você tem a chance, você tem a chance. Eu costumo falar que assim, as redes sociais, sempre que o cliente eventualmente faz uma reclamação, eu agradeço. Porque se ele não aponta para mim que teve uma falha no restaurante tal, eu não tenho como corrigir. Assim, o cara pode simplesmente falar, cara, não gostei e não volta mais, tá tudo certo. Esse cara vai fazer o quê? Perdeu todo o tempo que você custou para poder trazê-lo, cuja aquisição e tudo mais, né? Assim, é magnífico. Isso para mim só tem lado bom. Essa exposição, assim, isso só tem lado bom. De verdade. Queria entrar no assunto gourmet agora. Antes do gourmet existia, o único japonês que tinha no Grupo Trigo era o Cone. Sim. Né? Então, de onde é que surgiu essa ideia? Como é que foi o início? Cara, o Gourmet, ele nasceu dentro do Cone, literalmente. Era uma marca, assim, o Cone, ali em 2010, 2011, a gente cresceu muito rápido. E o Brasil, era na época, não sei se você vai lembrar, que teve aquela capa da The Economist, onde tinha o Cristo Redentor voando. Falei, cara, o Brasil, a bola da vez, tal, agora vai. E, de fato, teve um crescimento acelerado, né? A classe, tivemos mais 20 milhões de pessoas de classe C consumindo e tudo mais, número próximo a isso, novos consumidores. E a galera estava ávida por consumir. E o japonês sempre foi aspiracional, né? Para quem ainda não tinha consumido. E o Cone estava ali prontinho para receber o público. Então, a gente, de fato, democratizou muito. E a gente pôde crescer muito nesse momento. E aí, de alguma forma, as ofertas que a gente tinha não estavam conversando tanto com aquele cliente antigo do Cone, que não estava tão preocupado quanto ele ia pagar. Não está preocupado de ser tão acessível. Ele está preocupado com um excelente atendimento e com um produto que a água estava extremamente crocante, chegava rápido e tudo mais. Não está preocupado. Então, de alguma forma, esse cliente se afastou um pouquinho da proposta de valor. A gente estava muito tendo as frituras, tendo os combos, a gente estava muito focado nessa oferta de valor, para poder democratizar. Eu falei, cara, tô perdendo esse cara de Ipanema, esse cara do Leblon, né? E aí fui atrás de um chefe lá em São Paulo. E aí, conversando com ele, trouxe ele pro Cone fazer um cardápio pra gente. Adriano Carachiro. Lembrei o nome do Adriano. Um cara fantástico. E aí eu cheguei e falei, pô, chefe, me ajuda a criar um nome para essa área do cardápio, porque como é que fala gourmet em japonês? Aí ele, gourmet. Pô, gostei. É sério mesmo? Isso agora, cara. Aí ele assim, eu falei, sério mesmo? Gourmet em japonês é gourmet? Ele, gourmet. Puta, tá aí o nome da área do cardápio. Aí o que eu fiz? Criei produtos exclusivos, que não estavam na lista original do Cone, mais caros, não estavam no combo nem nada, era um cardápio preto, com dourado, uma coisa diferente, que você chegava no Cone e olhava aquelas caixinhas de papel preta, diferente, porra. E era mais caro, isso aqui era uma coisa mais exclusiva. E arrebentou. E eu trouxe de volta esse público. Uma estratégia diferente, um público diferente. Depois, num certo tempo, um grande amigo meu que trabalhava na BR Malls, o André Riffer, não sei se chegou a pegar ele lá, acho que não, já tinha saído. E aí o André, a gente estava no clube, final de semana, e falou assim, cara, eu tô precisando urgente botar um japonês no Fashion Mall. E o maior número de reclamações, de novo, o cliente na mesa, maior reclamação que eu tenho no shopping é que não tem um japonês lá, o público tá carente de japonês. Eu falei, cara, eu topo montar, eu tenho um projeto, tal. Ele, pô, mas a ideia é botar um Cone no Fashion Mall, não sei se faz tanto sentido, o Cone é mais rápido, tudo, eu quero um restaurante. Eu falei, não, fica tranquilo que eu vou te apresentar o projeto. Aí fui lá, vi o ponto é onde tem o gourmet do Fashion Mall. Falei, cara, beleza, essas 3 lojas aqui, mas eu quero essa área aqui também. Se tu me der essa área aqui, eu converso com meu sócio, acho que a gente pode seguir. Que era uma área que tinha o programa de fidelidade do shopping, o Fashion Prime. E virou hoje o nosso saquebar ali, e onde tem aquele deck. Não sei se você... Já fui lá. Pois é. Ali era um programa Fashion Prime que tinha vinhos para o cliente exclusivo do Fashion Mall. O programa de fidelidade deles. E ele falou, não, te dou esse espaço, tá tudo certo. Aí liguei pro Mário, conversei com o Mário, com o Eduardo, meu sócio, tudo.
Expliquei para ele o que era a ideia, os caras gostaram, assim, a gente pensou um pouquinho, vida que segue, e foi dali a gente montou o Gourmet. Que era de uma forma muito clara, oferecer, cara, melhor culinária japonesa, de uma forma democrática, uma forma acessível, assim, coisas que antes eram só vistas como um luxo ou algo muito distante. A gente, pela nossa escala que a gente já tinha por causa do Cone, a gente conseguia ofertar um produto com uma grande qualidade, com um projeto do Thiago Bernardes, que hoje, cara, é um dos top arquitetos do Brasil e mundo, né? Cara, então você tinha um projeto do Thiago Bernardes, você tinha, cara, um mobiliário maravilhoso, você estava num fashion mall, um lugar super exclusivo, culinária japonesa. Quando as pessoas pegavam a conta, eu falava assim, cara, tá errado. Só isso? E a gente sempre buscou por um preço muito justo. E continua sendo hoje a nossa visão para todas as marcas do trigo. Mas foi assim que, de certa forma, nasceu o Gourmet. O Gourmet é muito bom. Tá me dando fome tu falar Eu tanto fui Gourmet. lá ontem, almocei lá ontem, tem que comer as coisinhas novas que a gente lançou. Recomendo geral. Puta, a gente lançou uma entradinha de steak tartar, até saliva, com um briochezinho embaixo. Para. São quatro fingers assim, cara. Cara, ele fica postando foto de pratos que ele acha, né? Irmão, Ele fica lá no posta Instagram carro, dele. posta o prato. Eu também fico... Pô, me dá fome, eu cara. fico pensando em comprar aqueles carros lá que tu posta. Então dá fome. empatado. Pô, gordinho não Empatado. pode fazer isso, não. Maneiro, aquele assunto que a gente estava falando antes de começar aqui, né? De vocês democratizarem a comida. Assim como nos carros que a gente vende também, tem os carros mais tops e os carros de entrada. Eu queria voltar nesse assunto, que você explicasse isso de novo aqui pra gente. Cara, o que a gente está falando é o seguinte, assim, acho que a Mercedes, né, a Ago em si, e não só a Mercedes, mas outras marcas que vocês representam, ela é para um público exclusivo, né? A Ago, na época que eu trabalhava, obviamente, ela sempre se preocupa obviamente, de fazer um volume dentro da capacidade que o mercado oferece. Nunca vai vender igual uma Fiat ou igual uma Chevrolet. São dinâmicas diferentes. E, obviamente, essa dinâmica é diferente, o cliente é diferente, espera algo diferente dessa experiência de consumo. Seja pelo atendimento, seja pelo pós-venda, seja pelo tipo de anúncio com que ele é fisgado, seja dos motivos que você oferece a ele para ele poder comprar, né, com você. Uma das estratégias que eu enxergo, assim, pegando a Mercedes como marca, tá? Como exemplo, de você criar esse elo, de você criar uma fidelização, ok, você não pode comprar uma S500, existe ainda? Existe. Uma SL63. Aliás, eu vi uma agora. Linda. Irmão. É o carro mais lindo que a Mercedes já produziu, na minha opinião. SL63 tá... Ao vivo ou você viu no... Eu vi ao vivo. Sortudo, Agora, sou doido pra lá ver. fora. Meu irmão, lindo. Tem teto de não sei o quê, de que não é duro. Mas lindo. Mas assim, de chorar. Linda. E é um carro de 2 milhões, alguma coisa, 3 milhões que seja. As pessoas que podem ter acesso a esse carro é uma camada muito reduzida. Ok, o que você faz com isso ao expor nas redes sociais de vocês? Cara, ela é aspiracional, é um carro aspiracional para mim. Eu vou comprar esse carro, se Deus quiser, um dia eu vou poder comprar com tranquilidade. Eu quero comprar, é uma outra história, né? Mas assim, o poder comprar é o primeiro passo, né? Caso eu não consiga, o que esse carro tem de atributo que me pega, que eu falo assim, puta, isso aqui nesse carro é demais. Tô dando um exemplo esdrúxulo, tá? Poxa, mas esse carro, ele tem a segurança tal que, na aproximação, ele não deixa bater em outro carro. Puta, é legal. Esse carro, ele tem uma tecnologia que o pneu não fura. Esse carro tem, sei lá, um teto retrátil que vai e volta durante 3 segundos. Isso me pegou. Aí a Mercedes vai e lança um carro de entrada que tem talvez essas mesmas entregas, não em 3 segundos, mas em 6 segundos. O pneu, de repente, não tem todos os pneus, mas o step é dessa forma. E aí você já gerou um valor, você já gerou uma conexão, uma emoção naquilo que eu desejo naquele carro e que nesse momento eu consigo chegar aqui. Então, por isso que você tem os carros de entrada e por isso que você tem os carros topo de linha. E sempre você vai ter que fazer de alguma forma aqui. A Mercedes é a mesma marca que vende esse carro para esse cara de 200, 300 mil e mesma marca vende para esse cara um carro de 3 milhões. Então, assim, tudo é uma coisa só. Então, assim, você ser acessível
é um convite para que essa pessoa possa iniciar o relacionamento com a marca. Então, quando a gente fala um programa de relacionamento, a fidelidade da água, é a mesma coisa. Cara, cultivar. A água é uma empresa de 30 anos, 40 anos, 50 anos. 70 agora. 70 anos. Irmão, você quer exemplo maior do que o Herman, que começou esse negócio lá atrás, e mostrar o quanto que é importante esse negócio que pode buscar e deve buscar um centenário, quanto que é importante plantar. Então, o programa de fidelidade é semear o relacionamento. De alguma forma, você não vai ter um programa de fidelidade com recorrência. O cara não vai comprar carro todo mês, toda semana, diferente de alimentação. Mas quando ele estiver pensando em trocar o carro dele, ou você ajudar ele a chegar a essa conclusão, cara, você tem que estar no top of mind. Você tem que ser a marca que ele confia, porque ele está com você há muito tempo. Mas se você quiser trocar o carro todo mês, eu aceito, não tem problema não. Na época que eu trabalhava lá, tinha, muito, cara. Eu vou te falar, todo mês, eu acho que hoje a gente não tem, não. Mas assim, uma frequência de 6 em 6 meses, assim, a gente tem cliente que troca de carro, tá? Acredito, porque é muito importante para essa pessoa. Aí a gente pergunta assim, cara, tu gostou? Renovar esse cara, sentimento. Amei, mas aí não é mais novidade. O meu vizinho comprou uma lá no prédio, eu olho assim, ué, e qual o problema? Não. Agora eu quero aquela ali que eu sei que não tem no condomínio. O cara presta atenção que não tem no condomínio. Exatamente para isso, para essa pessoa, isso é importante. É importante. Assim, o quanto que cada cliente é importante, sim. Acho que o programa de fidelidade ele tem que privilegiar você conhecer o teu cliente. É isso, assim. Então, não sei se eu falei tudo aquilo que a gente falou um pouco antes. Não, assim, falou. Mas acho muito importante essa oferta mais múltipla, porque o cara comprou um classe A hoje, pode ser o cara da S amanhã. Né? Ou um carro intermediário, por aí, quer que seja. Quando é que você vai comprar S? A S? É. Cara, algum dia. Se Deus quiser. Entendi. Mas tá próximo, né? Não, tá próximo não. Tem muita coisa pra fazer. Mas admiro quem compra e quem chega lá. Isso é uma coisa que a gente estava falando. Essa coisa de admirar a pessoa que prospera e consegue, assim, ter um carro que é para poucos, né, de fato, assim. Acho que no Brasil, infelizmente, cara, a gente não tem essa cultura de admirar as pessoas que ficaram ricos ou milionários, assim. A gente tem aquela cultura de, esse cara fez alguma besteira, esse cara não sei o que, né? Porra, o cara que obviamente trabalha, o cara que, porra, de alguma forma conseguiu prosperar ou chegar lá, cara, por que esse cara tem que ter vergonha, né? De poder utilizar o dinheiro dele? Tem questão de relação de segurança, você consegue de alguma forma ou outra, né, com blindagem e tudo mais, de alguma forma tentar minimizar essas questões, mas, cara, porra, o cara trabalhou, batalhou, pô, ele quer de alguma forma materializar, né, aquele esforço dele. Porra, parabéns, cara. Manda ver, assim. Porra, não, o que pode pedir? Por que não? Então, assim, acho que você dar esse passo e comprar um carro ou qualquer outro bem, ou qualquer item de luxo, de fato você, de alguma forma, porra, fala assim, cara, cheguei lá, consegui, atingi minha meta, materializar todo o teu esforço. Cara, você está falando dessa área da parte da Mercedes ter o carro A200 e o S. Eu não sei se isso acontece em outras marcas, também não trabalhei em outra marca, também nunca trabalhei em lugar nenhum, só trabalhei na água. É verdade. O cliente, ele é o proprietário da empresa, tem seus diretores, seus gerentes, tem tudo. Ele faz questão que o diretor dele, e ele leva lá pra gente embaixo do braço, fala assim, cara, você vai comprar um Mercedes. Você vai ter o gosto. Se ele tem um S e o cara pode ter uma C180, você vai comprar uma C180. Você vai comprar uma C200, você vai comprar uma... eu vou te levar lá, vou te apresentar o Diogo, vou te apresentar o Rodrigo, o Michel, e ele leva para você. Assim, o cliente vira seu amigo, né? Falando em clichê, é mais difícil um amigo virar seu cliente do que um cliente virar seu amigo. Então ele leva o cara lá para comprar com você e ele faz questão que o cara tenha um carro da marca do carro dele para saber que a pessoa que é a base dele também está sendo bem vista e está tendo crescimento. Então, o cliente Mercedes, ele materializa tudo isso e ele faz com que todo mundo se sinta bem. Porque conhecer o bom
é muito bom, né? Você sabe uma coisa legal, cara, que eu aprendi em alimentação e dá para fazer um paralelo com o mercado de automóvel, assim. Uma vez eu fui numa palestra de um cara da Ambev. Ele palestrou numa convenção nossa. E ele falou, uma coisa que é clara é que o paladar não retrocede. O que quer dizer isso, o paladar não retrocede? Ele tava Você falando, experimenta uma coisa boa. irmão, ele estava falando sobre a entrada, isso tem anos, isso tem uns 12 anos aí. Ele está falando sobre as cervejas, quando começou as cervejas artesanais. É diferente se tomar uma cerveja né, com mais drinkability, uma cerveja mais do dia a dia, sei lá, mais, eu não bebo mais, sei lá, mais Skol que seja, uma Antártica, e você experimentar uma cerveja pensada, trabalhada, não tanto na escala, que tem uma qualidade diferente, é diferente. Só quando você experimenta essa daqui, para você voltar, é um esforço você voltar. Então o paladar não retrocede. E você ter uma experiência com um carro diferenciado, você só vai retroceder se você não puder continuar tendo aquela oportunidade de vivenciar aquela experiência. Então, assim, por isso, um dos motivos também das marcas sempre evoluírem. Sempre ter novidade. Eu não tenho dúvida que as novidades da Mercedes daqui a 5 anos já estão pensadas. Há muito tempo. É que nem a Apple, porra. Assim, é tanta novidade que o cara tem que lançar o 10, o 11, o 12, o 15, o 15X, o 15X, não sei o quê, cada um com um negocinho para ir aos poucos gerando essa percepção de valor. Então, eu acho você fazer parte desse clube seleto de clientes Zago, de alguma forma você está pertencendo, você está dizendo, cara, eu pertenço a um grupo X. Eu pertenço a um grupo bem sucedido, eu pertenço a um grupo que de alguma forma, empresta a minha imagem ao que eu estou buscando. Né? Porque no limite, é isso. É aquilo que você quer aparentar ou demonstrar, né, para os seus amigos, para o seu círculo de amigos. A gente tem um projetinho aí, né? Ainda vai sair um pouquinho mais à frente e lançar um programa de fidelidade da Água. A gente está estudando, está querendo aprender um pouquinho com cada um. Posso fazer uma sugestão já? Pode. Eu já mudaria o nome para, em vez de programa de fidelidade, programa de relacionamento. A fidelidade é algo que você vai buscar, mas ele tem que ser um programa de relacionamento. Você tem que se relacionar, você tem que conhecer esse cara. Depois a gente fala mais sobre isso, mas eu tenho o maior prazer em ajudar. A gente tem muito lá na loja aquele cara que vai lá para não fazer nada. Isso é se relacionar. Isso tem é prazer em estar relacionamento. lá. Aí eu insisti pra caramba. Aí foi lá e botou uma cervejeira. Ah, pra quê? Pra gente beber? Não, cara, não é pra gente beber. O cara chega lá na loja, ele parece que tá na casa dele. Ele abre, pega uma cerveja, senta no sofá. O Isaac fez um lounge no meio da loja. Depois passa lá pra você ver. Quando você foi, não era o que é hoje. E aí eu tenho uma garrafa de uísque, eu tenho um café Três Corações, lá que o Rodrigo botou agora, maravilhoso. E aí o cara vai lá, toma um cafezinho dele, toma uma cervejinha, fica lá batendo papo sem fazer nada. Uhum. Ele só vai lá para ficar lá, se relacionando, ajuda a gente a vender. Às vezes entra um cliente ali, tô vendo aquele carro, ele tem o mesmo carro, eu falo assim, ó, quem tem aquele carro ali é o Michel. Aí o Michel vai dar aula do carro e vende o carro para mim. Eu acredito muito nisso, assim, cara. A gente, guardar as proporções, assim, a gente faz muito... A gente chama de um squad mesmo de clientes, né? Assim, existem alguns defensores da marca. Então, quanto mais você tiver clientes que defendam a sua marca de forma genuína, cara, nada é tão poderoso quanto boca a boca. Rede social é importante? Pra caramba. E muitas vezes, mas é uma camada lá em cima do funil, né? De conversão, assim. É pro cara saber, ter uma ideia. Assim, mas, cara, assim, a não ser que o cara esteja muito decidido, que seja um produto muito, muito específico, né? Que case muito bem e que custa dinheiro para anunciar, através dos marketplaces, por aí vai. Cara, assim, você constrói valor no relacionamento. Você constrói valor e a tal da fidelidade através de ações como essa. Porque preço, cara, não traz fidelidade. Preço, o cara, de uma ligação, o cara consegue algo melhor ou pior e por aí vai. Isso é verdade. Não. Isso é verdade. Pessoal, eu queria abrir um assunto aqui, que é a pandemia. A gente teve um momento aqui no nosso setor de, enfim, falta de componentes, consequentemente, falta de veículos no mercado, valorizando, enfim, os seminovos.
E no setor de vocês também teve um grande reflexo, que foi a questão do delivery. Então eu queria entender como é que foi esse momento para vocês, se todas as operações do Grupo Trigo já tinham delivery, ou se tiveram que correr para poder implementar. Como é que foi essa pandemia para vocês? Foi uma pandemia. Acho Foi que a pesado. pandemia em si já fala... Foi pesado. Foi pesado pra caramba, assim, cara. A gente, pra você ter uma noção, o Gurumente não tinha delivery. A gente criou delivery em 2 semanas com a pandemia acontecendo. E graças a Deus, como uma marca, a gente sempre cuidou muito bem da relação com os clientes, tinha uma demanda reprimida. Muitos clientes pediam pra gente fazer delivery, a gente não conseguia, porque o salão estava bem ocupado e a gente queria dar atenção para o salão naquele momento, né, e não desfocar. A partir do momento que você não tem salão, o salão passa a ser a casa das pessoas. Entra, obviamente, uma variável que é você poder entregar, as embalagens, o serviço. Mas acho que a gente fez um trabalho muito legal. Assim, o Jerônimo, que é o nosso sócio lá no Gourmet, que é a pessoa que está à frente da marca, assim, é um cara fantástico. E junto com a ajuda de muitos, né, inclusive dos sócios, fez a coisa acontecer. E cara, a gente botou para fazer. E, cara, o Gourmet, durante a pandemia, a gente faturava bem mais do que a gente faturava antes da pandemia. Então, a gente conseguiu realmente resolver bem esse problema. É claro, uma série de outras coisas, margens diferentes, negócio como um todo dá uma mudada, mas a gente conseguiu sair bem. E vocês não usam, né, iFood, as outras plataformas, a plataforma Não. própria, né? Não. A gente foca muito em conhecer o cliente. A gente até tem o Gourmet, tem Rápido no Gourmet, não é tão representativo, mas a gente tem como mais uma forma de democratizar e dar acesso a outros clientes também que não, por algum motivo não entram na nossa plataforma. É uma forma de trazer um cliente que é o cliente, eventualmente, daquele marketplace, não necessariamente cliente do Gourmet, né? Então, por isso a gente achou importante estar lá nesse marketplace. No caso, cara, do Gourmet, como a marca tinha uma força, tem uma força legal, tinha muita demanda reprimida, não foi difícil a gente canalizar o cliente para o nosso site próprio, nosso app. E que tem uma experiência interessante, não deixa nada a dever aos demais. O ponto é que a gente precisa ter os dados desse cliente, da transação. Por que eu quero ter os dados desse cliente? Não é para ficar mandando cupom por e-mail o tempo inteiro pro cara. É para saber que, cara, em algum momento eu vou saber que o Rodrigo é vegano. Nem sei se você mas o Rodrigo é vegano. Eu não vou mandar para ele um prato novo com atum. E, pô, o Diogo é um cara que não come peixe cru, eu não vou ficar mandando para ele o combinado. Vou mandar prato quente. Você vai mandar o combinado vegano. Então, assim, quanto mais eu conheço o teu hábito de consumo, mais exclusiva vai ser a tua experiência. Mais eu vou aprendendo para poder ser mais assertivo na comunicação. Hoje você recebe muito SMS, até mensagem WhatsApp tu recebe, invasivo pra caramba, e ligação de telemarketing. Então, quando você receber algo nosso, a gente vai saber que está te mandando, porque aquilo, de alguma forma, vai entender uma demanda sua, uma necessidade sua. Esse é o segredo do seu delivery, chegar igualzinho que é no restaurante? Não é igualzinho, né, cara? Cara, vou te falar, então tu não provou os demais. Você não tem cara, noção. Eu peço muito de outros, assim, cara, tem uma galera muito boa no Rio, assim. Mas o Gourmet, assim, eu acho, dentro daquilo que a gente pode ter de qualidade na casa do cliente, acho que a gente faz um bom trabalho. Excelente trabalho. Acho que tá bem redondo. Dá para melhorar sempre, mas tem produtos que... Uma coisa importante que você está falando, isso é tão importante pra gente, é que você não... Pede um temaki, pede um cone do Gourmet em casa. Já pediu? No cone, não. Sabe por quê? Porque não tem. Sabe por quê? Porque não chega crocante como é na loja, no restaurante. Qualquer produto que não chegue em casa bem, eu não vou vender. Porque sei se vai ter uma experiência ruim. Pipoca de camarão, a gente pensou em não vender. A gente já tem um motim. Aí o que a gente fez? Por uma ideia de um cliente. A gente manda, quando a gente manda pipoca de camarão, a gente manda um aviso para o cliente. Bote na sua air fryer por 2 minutos que você vai comer ela quentinha e crocante como no restaurante. Ou frite 2 minutinhos no alho. Para você ter uma experiência parecida. Mais próximo possível. Entendeu? Pô, é verdade. Agora que eu lembrei isso mesmo. Né? Aquela pipoquinha, nossa senhora. Não, pipoca é brincadeira, cara. Ontem eu comi 2 porções. Dá pra ver, né? Brabo. Hã? Dá pra ver, né? né? Gordinho pra caceta. E as outras operações fora o Gourmet? Então, cara, o espoleto também não fazia delivery, praticamente, assim, dificilmente alguém pedia almoço executivo delivery, só que isso passou a acontecer que as pessoas passaram a comer em casa,
no dia a dia. Então, o Spoleto, obviamente, não tem a mesma aceitação do delivery, né? Não é nem aceitação, não tem a mesma demanda que comida japonesa, ou que pizza, ou que hambúrguer. São os 3 que mais vendem. Mas a gente conseguiu, cara, criar um canal muito bom para o cliente. Hoje tem lojas que vendem muito bem no delivery. E acaba que o delivery virou uma plataforma nova de receita. Então, veio para ficar. Assim, hoje é o hábito de consumo das pessoas. Então, funcionou super bem. O Cone já fazia delivery, a gente incrementou bastante. Mudou o tipo de combinado, né? Às vezes as coisas eram só para uma pessoa, a gente botou produto para 2 ou 3. A gente aprendeu muito, cara, que a gente teve a Domino's Pizza durante 11 anos lá no Trigo, 10, 11 anos no Trigo. E a Domino's é a maior empresa de delivery do mundo. Então a gente aprendeu muito com a Domino's. Então a gente tem bastante conhecimento. E aí no meio da pandemia, no finalzinho da pandemia já, a gente fez a aquisição do grupo que era chamado Trend Foods, que era do China Box e o Gendai. E o China Box, então, tem a imensa grande maioria, né, de delivery. Então, hoje, delivery no Grupo Trigo é muito importante. A estratégia para todos os grupos é a mesma em termos de entrega, last mile, cadeia de suprimentos, ou muda de acordo com a operação? Cadeia de suprimentos, sim. A gente tem uma distribuidora, a gente tem uma fábrica no Grupo Trigo e uma distribuidora. Essa fábrica hoje ela produz todos os nossos molhos, produz as massas, né, artesanais, como ravioli e tudo mais. E a nossa distribuidora entrega tudo nos restaurantes. Então, você é nosso franqueado, você quer comprar, sei lá, você quer comprar farinha, você quer comprar açúcar, você quer comprar leite, você quer comprar arroz, alga. Você entra no nosso portal, faz o pedido, toda semana tem um caminhão na tua porta te entregando tudo embalado bonitinho. O franqueado, não, o cliente não pode. O franqueado. O cliente não compra direto da gente, a gente é B2B direto. E aí, a única coisa que a gente não vende, que ele compra direto, é hortifruti, por causa de perecibilidade, né? Salada, essas coisas, cenoura, tá? E a parte da Coca-Cola, que eles compram direto dos vendedores da Coca-Cola. É isso. E a parte de logística? A parte de logística é terceirizada. De entrega. A parte é terceirizada. A gente tem um CD, né, dentro do operador logístico. E é um operador terceirizado que faz a entrega para todos. Pra todas as marcas. A parte de logística de entrega de pedidos. Do delivery? Delivery, para o cliente? Então, existem lojas que fazem um modelo full service, e aí pega o marketplace, e aí o marketplace resolve e usa o seu motoqueiro próprio. E tem lojas que vale a pena, como o China, por exemplo, que tem um volume muito grande, vale mais a pena ela ter o motoqueiro próprio dela. E aí é um motoqueiro contratado, tudo mais. O China Box eu acho que é um dos motoqueiros que mais a gente vê na rua, né? China tem muito. Tem muito, né, cara? A gente, cara, essa coisa do last mile, Rodrigo, que você falou, é tão importante. É um divisor de água, assim, no cara consumir ou não na marca, porque você chega lá no marketplace e você olha o tempo de entrega. Esse tempo de entrega, ele está relacionado a duas variáveis. O tempo de produção e o tempo de chegar. Então, tem umas verdades absolutas, que não adianta você querer atender a barra inteira. Você, né? Então você divide para você ser rápido e entregar bem para o teu cliente num tempo razoável, né? Então, o tempo de entrega é algo que a gente, como cliente, entende como ser importante. Então, não adianta eu botar e entregar a 7, 8, 9 quilômetros daqui. A comida vai chegar ruim e vai chegar num tempo ruim. Então, logo você não tem esse cliente. É uma falsa sensação que você tem esse cliente, você não tem. Você vai atender esse cara mal e vai deixar de atender o cara com o mesmo toqueiro perto de você, atender bem, para ganhar recorrência com esse cara. Entendeu? Mas não sei, acho que eu respondi na parte desse mais. Então são diferentes estratégias por operação, né? Depende da operação, depende do volume, depende da cidade. Às vezes você tem, por exemplo, a Box Delivery, a gente é sócio da Box Delivery, a gente entendeu desde o início da pandemia que isso era tão core do nosso negócio, delivery, que a gente fez uma aquisição de uma participação nessa empresa. E hoje está gigante. Hoje, provavelmente, é a maior empresa de last mile de alimentação no Brasil, a Box. E gerida lá pelo Felipe, também nosso sócio, cara fantástico. E estando super bem. Porque é uma empresa, de fato, preocupada em realmente entregar com qualidade. Bacana. Teve um negócio que vocês fizeram, se eu não me engano, foi final do ano passado. Que eu encaminhei pro Diogo na época. A gente nem sonhava em ter esse podcast aqui. Foi maravilhoso, cara. Foi uma experiência de criar um restaurante chique dentro do... San Nicolo. Eu achei, maneiro, né? assim,
uma sacada de mestre Só em vocês. contextualizar para quem tá ouvindo aqui, eles criaram um restaurante chique dentro da cozinha do Spoleto, me corrija se eu estiver errado. Não foi isso, mas segue. Um restaurante chique e que a comida do restaurante chique era a mesma comida do Spoleto. E mandaram para vários influenciadores e no final perguntaram quanto que era o preço do prato. E todo mundo falou que era muito mais caro do que realmente era o prato original no Spoleto. A gente achou fantástica a experiência. Por quê? Vamos lá, assim, tudo forma, obviamente a execução é do time, o time, assim, voa, galera, o time é muito talentoso, assim, cara, graças a Deus a gente consegue recrutar e atrair uma galera muito talentosa no nosso time de branding, assim, hoje no time de branding, a gente tem hoje mais de 25 pessoas, e é uma galera, assim, hoje o branding atende todas as nossas marcas, Gourmet, China, Gendai, Cone, Le Bon Ton, Spoleto, mais 8 marcas digitais. A gente é uma agência, cara, maior do que muita agência no Brasil. A gente faz muito trabalho. E aí... Vocês fazem tudo internamente? Tudo internamente e embaixo da minha diretoria. Eu sou diretor dessa área. Mas vocês têm agências também que trabalham para vocês ou é tudo feito internamente? Cara, é 95% feito internamente. Só pega quando a gente precisa de alguma coisa específica, mas a gente faz tudo internamente. Criação, tudo interno. Isso nasceu... Como é que nasceu essa ideia? A gente tem a cada 2 meses um evento com o meu time de branding chamado Brand Day, que é um dia de mistura de branding com day, né? E a gente faz esse Brand Day, que a gente fica um dia inteiro dentro de uma sala, a gente olha as ações e a necessidade de cada marca. Então o Spoleto tinha uma necessidade... Depois, você acha que a galera consegue trazer mais aguinha pra gente? Nossa, água? Boa, obrigado. E aí, cara, o que era a necessidade do Spoleto? A gente mostrar a qualidade da nossa comida. Porque o cliente Spoleto, assim, o cara que é recorrente, a marca bastante recorrência, o cara já percebe esse valor. Só como é que a gente fala isso para mais pessoas, né? E aí, a gente falou, cara, vamos falar da qualidade da nossa comida. Vamos mostrar o quanto que a gente faz mais por menos. E a gente falou assim, cara, quando você está numa praça de alimentação, você enxerga um valor. Quando você está num ambiente mais controlado, num salão, com serviço, você enxerga outro valor. Mesmo prato, com uma arquitetura diferente, com serviço, com toalha de mesa, sem aquele barulho da praça de alimentação. Isso vai determinar o valor que o cliente vai pagar pelo prato. Quer ver? Vamos fazer o seguinte teste. E a gente pegou, obviamente, referências de mercado. Tem uma referência muito maneira também, depois eu falo sobre uma marca de sapatos que fez isso. E aí, a gente produziu, montou tudo, alugamos uma casa em Laranjeiras, chamamos algumas influenciadoras, e convidamos, olha, o Grupo Trigo está abrindo do Grupo Trigo, então já empresta ali um nome. Um nome ali, o Grupo Trigo do restaurante Gourmet está montando um italiano. Então a pessoa já sai com aquele mindset e fala assim, pô, é um italiano do Gourmet. Maneiro. Então assim, obrigado, irmão. É um italiano do Gourmet. Pô, Valeu. Já assim, no mínimo você seta uma expectativa ali. Assim, cara, vou comer comida italiana de uma forma justa, com qualidade. Beleza, com um serviço legal. E as pessoas foram lá. Vem experimentar em primeira mão o italiano do Gourmet. As pessoas foram. E a gente filmou a galera lá. Depois entre no Instagram do Spoleto, tá lá, San Nicolo. E aí a gente filmou essa experiência. E aí a gente serviu os mesmos pratos que você pode no Spoleto, na praça de alimentação, do Bar Shopping, do Norte Shopping, do Manauara, do Brasil inteiro, que você vai comer a mesma comida. Então a gente fez um carbonara, a gente fez uma salada, a gente fez tudo que você pode comer no Spoleto. E ao final, a gente perguntou se você gostou da experiência, tal. Aí as pessoas que não tinham, obviamente, acesso a essa informação, adoraram, e a gente pediu para que elas, de alguma forma, para metrificar a experiência, falassem o quanto que elas acreditam que valia aquele prato que elas tinham comido. As pessoas, esse risoto de fungo, né, de cogumelos trufado a uns 75, 80 reais, né? Esse macarrão carbonara, também uns 80, 90 reais eu pagaria nesse restaurante maravilhoso, tal. E a gente fala para a pessoa, olha, na verdade, esse restaurante não existe. Você acabou de comer os nossos pratos do cardápio do Spoleto. Hã? Como assim? Então, assim, você desconfigura a oferta de valor e ali ficou muito claro que o produto em si, a qualidade, é de uma oferta de um local onde a gente poderia cobrar mais caro.
Então a gente só quis, de alguma forma, ali mostrar que, mesmo com a qualidade que a gente tem, a gente consegue democratizar. Porque a gente acredita nisso. Então, eu acabei de ver, fazendo um paralelo rápido aqui, acho que eu consigo contar, né? Total. E quem tiver mais. Muito maneiro. E quem tiver curiosidade, entra lá no Instagram do Spoleto, tá lá. Eu acabei de ver uma ação, esqueci de mandar para vocês. Vocês devem saber. A Mercedes queria comunicar sobre o sistema dela que não deixa um carro bater no outro. Das crianças. Das crianças. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Ela conseguiu comunicar para que... são mais crianças pegando e fazendo aquele... Exatamente. Batendo carrinho com carrinho. Quebrando carrinho, não sei o que. Aí a Mercedes criou 2 carrinhos, mandou para algumas crianças e o carrinho não conseguia se encostar, porque tinha aquele imã reverso lá, não sei o que. E as crianças ficaram, não sei o que. Aí criança desesperada, brava, não sei o que. Aí depois vinha a frase, ó. Para aqueles que não gostam de bater, aqueles que adoram bater de carro, vão odiar essa novidade. Aí mostra depois os carros da Mercedes, falando assim, para aqueles que não gostam de bater de carro, vão amar Mercedes. Porra! Ou você comunica assim, ou você comunica, nossos carros têm um sistema de freio tal, desenvolvido com a ciência. Ninguém está interessado nisso. A primeira comunicação dessa com relação à segurança da Mercedes foi o novo freio dela com a morte do lado dentro do carro, né? Tu lembra desse? Não lembro. Comercial, depois tu bota no YouTube. Aí o cara vinha, aí tinha um acidente na frente, ele freava, a morte do lado, lá esperando o cara morrer, bater. Aí o carro parava, ele olhava pra morte, a morte ficava puta e ia embora. Assim, muito bom. Agressivo, né? Agressivo. Mas bom. A Mercedes fez uma experiência interna, isso não está em lugar nenhum, tá? Eu lembro de... Isso, se eu não me engano, foi em 2002 ou 2004. A Mercedes fez uma comemoração de um número de vendas muito expressivo que ela fez nessa época. Muito expressivo. Assim, foi um absurdo. E ela contratou um resort em Florianópolis, que eu não estou lembrando o nome agora, Costão do Santinho. Que é um resort maravilhoso. Maravilhoso. Todo mundo quer ir a esse resort. E foi uma conferência que ela fez com todos os funcionários da equipe de venda de todas as concessionárias do Brasil. As concessionárias praticamente fecharam e só as pessoas da equipe de venda e os consultores de pós-venda foram nessa convenção. E lá, você chegava no Costão do Santinho, né? Você, caraca, bicho, pô, tô no Costão do Santinho. Aí você, a primeira experiência que você tinha, você chegava na porta do quarto, o cartão não abria. Olha isso. Aí você chegava, voltava na recepção, o recepcionista voltava. Ia lá com você, a chave que ele acabou de codificar de novo, ela não abria. Isso, no segundo dia, era o dia que tinha a convenção com o presidente da Mercedes, com todo mundo, palestrando, agradecendo, parará. E foram vários motivos. Você chegava, não tinha água quente quando você ia tomar banho. O papel higiênico não estava ali quando você precisava. E aí, no dia seguinte, na convenção de manhã, todo mundo puto pra caramba, né? Chegou no Costão do Santinho, foi super mal atendido, né? Aí o presidente sobe e vai falar com todo mundo, como vai, tudo bem, todo mundo, parará. E aí, gostaram do resort? Aí todo mundo, pô, isso e aquilo, fala assim, é isso que o cliente chega, acontece quando ele é mal atendido na sua concessionária. Eles contrataram o Costão do Santinho para criar essa experiência. É maravilhoso. Então, assim, ele já deu aquela porrada inicial em todo mundo, falando assim, vamos tomar conta, vamos melhorar tudo para a gente poder crescer mais ainda. E eu mostrei uma experiência para vocês do que é ruim. Assim, você chegou no Costão do Santinho, aquilo tudo é lindo. Você olhou aquele carro, é maravilhoso. Mas se você não atender bem, se você não resolver o problema do cliente quando ele precisar, não adianta nada você ter muito bom. É muito bom, assim. E isso cria, nesse caso, cria memória. Cria memória. Né? E o adulto, ele aprende de uma forma diferente, né? Da criança. Ele precisa viver, de fato, aquilo ali, de alguma forma associar com uma verdade, assim. Então, eu adoro fazer essa experiência assim. E nesse caso, com o cliente, a gente fez com alguns clientes. São influenciadores, mas são clientes também. E acho que fica. Que bom que vocês viram, assim. Mas, cara, eu recebi muita mensagem. Quando ele viu e mandou, eu falei, cara, que ideia. Foi outubro ou novembro do ano passado. Foi. Encaminhei pra ele na hora. E eu não falei pra ninguém. O meu sócio me ligou, o Mário, falou assim, Mike, o que tá acontecendo, cara? Que italiano é esse? A gente não tá abrindo italiano nenhum. Eu falei, cara, calma. É isso que tá acontecendo? Ele, pô,
não acredito, que irado. Você quer não fala pra ninguém. A minha filha mais velha, ela vai no shopping, quer comer o quê? Espoleto. Que bom. Até quantos anos? Ela tá com 12. Pô, a idade do meu filho. E a mais nova é hot. É, hot. Quando eu vou no Rio Design, parar no Gourmet. Quando eu vou em outro, para no Cone, compro um hotzinho pra ela. Ela com 4 anos de idade. O meu tá começando, cara, o meu tá começando agora a comer japa. Começando agora não, já tá um aninho, agora tá comendo meio que tudo. É a mais velha, tá. Outra na só vergonha. come hot, só quer Pra mim é hot. na vergonha. Meus filhos não comem japonês. Mas espoleto todos comem. Não, a Espoleta, a minha mais China, velha, tudo. faz lá, mistura tudo, né? É isso aí. Bota tudo junto e come um pratão. Vai com tudo. Muito bom. Laboratório Trigo. Queria escutar de você um pouco dessa iniciativa, como é que é feito, essa questão de tentativa e erro que vocês fazem o tempo todo. Cara, o Trigo Lab, ele nasceu na pandemia. A ideia começou antes da pandemia, essa que é a verdade, mas a pandemia ganhou muita velocidade porque a gente precisava testar. E o digital, ele permite uma coisa, por exemplo, a gente tem uma hamburgueria lá no Leblon que era o Cut the Crap, virou agora CTC Burger, onde era o primeiro cone. Antes, para você testar qualquer marca, antes do digital, você tem que pegar tijolo, cimento, tal, alvenaria, comprar equipamento, letreiro, marketing. Com digital, você, dentro da cozinha do próprio espoleto, você pode criar uma nova marca de massa ou de sanduíche e vender à tarde quando o espoleto não está vendendo. Ou você pode criar uma marca de yakisoba dentro do cone e vender dali, do digital. Então o digital permite que a tua loja seja dentro de um marketplace ou não precisa ir fisicamente no lugar, então é um investimento muito mais baixo. Isso, obviamente, democratizou também para empreendedores. Tem muita gente hoje que vende comida japonesa, ou massa, ou pizza, em estruturas muito menos, como é que pode dizer, equipadas ou eventualmente desenvolvidas ou cuidadas do que um restaurante com investimento de muita grana. Por que eu estou falando isso? A gente se fez valer disso para a gente poder testar. Então a gente criou um laboratório de verdade. Então a gente criou N marcas. A gente criou uma marca só de risoto. A gente criou uma marca que chamava Home Service, que a ideia era vender pratos contemporâneos, assim, que você encontra em qualquer hotel e tudo mais. A gente criou uma marca chamada Estrogonosso, só de estrogonofe. A gente criou uma marca chamada Le Frango para vender dentro do Le Bon Ton. A gente criou o Kisso, que era uma marca para vender um asiático com uma pegada diferente do cone. E esse laboratório, cara, é aquela coisa da cultura do erro. Permitia a gente errar porque era muito mais leve consertar. Uma coisa é você mandar produzir 200 cardápios pro gourmet. Errou uma letra, vai ter que produzir os outros 200 físicos. Cara, é uma grana. Se você precisa trocar uma vírgula, é uma grana. No digital, você abre lá, edita, trocou uma vírgula, acabou, já está publicado. Então o digital permite você testar com muita velocidade. Então a gente foi testando muita coisa. Então assim, o Estrogonosso, o Rise, o Cut the Crab depois virou CTC, ganhou uma loja, né? Que pra mim hoje, cara, o hambúrguer do CTC, não sei se vocês já comeram lá no Leblon, é bom pra caramba. Sim, de verdade, pra mim é o melhor hambúrguer que tem no Rio de Janeiro, sem exagero, assim. De verdade. Vale a pena experimentar no Leblon. E aí, esse dinamismo permite você errar, acertar e entender caminhos para as marcas. Cara, se amanhã depois a gente quer pegar o Le Frango e trocar ele de nome, a gente troca. Quer trocar o logo? Troca. Quer trocar um prato? Quer testar uma promoção? Você testa. Então, essa é a razão de ser do Trigo Lab. Como consequência disso, hoje a gente tem 600 pontos de venda físico, tá? Lojas de todas as marcas. Só que a gente tem 400 pontos de venda digital. Que estão dentro dessas lojas. Caramba. Então, no limite, você tem 1.000 pontos de venda. Pontos de venda não físico, né? Mas... Isso para os franqueados, né? Então, Franqueados. o cara que é um franqueado Spoleto, ele tem uma outra operação dentro do próprio Spoleto dele. Tem. Justo, que é uma outra marca italiana nossa, que vende alguns produtos que eventualmente o Spoleto não vende. Bebida, você tá? Você tá na bebida também? Como assim? Só na comida ou na bebida também? Você produz alguma bebida, você representa? Então, cara, a gente faz muito Tinha drink cerveja dentro de casa. gourmet, não? Tem cerveja Tem do gourmet. cerveja gourmet, né? Tem, que é bem boa. Já inclusive. tomei. Tem Witch, tem Lager, tem a IPA, tem
porrada lá de cerveja Só gourmet, pro que é bem restaurante. bom. Por enquanto, só pro restaurante. A gente tá montando um negócio novo aqui, cara, falando bem... Ainda... A gente não comentou em lugar nenhum, tudo mais, ainda. Mas a gente tá montando uma marca nova. Que vai ser uma lojinha de conveniência. Que vai se chamar 2V. E essa lojinha de conveniência vai ter uma puta experiência. Hoje você vai numa loja de conveniência porque ela é conveniente em termos de local, espaço, aqui, tal. Mas a experiência é uma experiência ok, que te atende. Imagina você ir numa lojinha de conveniência e ter uma experiência, assim, fantástica. Então a gente está com um projeto para isso acontecer agora, ainda nesse semestre. Lá na Zona Sul já temos ponto, já temos tudo. E que lá a gente vai ter umas bebidas proprietárias. São as bebidas que a gente está criando e que são as bebidas com comportamento, bebidas com mood, né? Então, a gente vai ter uma bebida com... que você vai tomar e vai ser boa para você namorar, vai te deixar mais animado ou animada. Vai ter uma bebida para você ter foco, que é uma bebida mais ligada com energético. E vai ter bebida para você relaxar. E essas são bebidas proprietárias. Então, o Cint produz bebida fora do gourmet, a gente está produzindo essa também, para ter nessa lojinha. Essa marca, cara, eu levo muita fé. Acho que vai arrebentar. Maneiro. Acho que vai arrebentar. São aqueles conceitos que a gente vê lá fora de não ter ser humano na loja, reconhecimento facial. Então, vai ter isso sim. Vai ter, os caixas são totalmente digitalizados. A gente vai ter, obviamente, a experiência do humano ali para servir um café, fazer um drink, alguma coisa assim. Mas a ideia é que seja o mais digital possível. A ideia é que realmente seja o mais digital possível. Não chega a ser um Amazon Go, mas vai ser maneiro. Pergunta polêmica. Você acha legal digitalizar esse tipo de atendimento? Acho fantástico digitalizar. Acho fantástico. A gente fez isso, a gente está fazendo isso com o espoleto. Todos os espoletos estão virando digitais. Hoje, há pouco tempo, a gente já reformou a 100ª loja. Desculpa, os espoletos são 360 lojas, já tem mais de 100% digital. Você faz todo o pedido no totem. E as pessoas falam, poxa, mas aí você tira o emprego de uma pessoa. Ao contrário. Quando eu boto um totem, eu consigo ter... O restaurante, ele tem alguns gargalos. Como qualquer fábrica, ele tem alguns gargalos. Se você chega no restaurante e você tem 2 caixas, você consegue atender 2 pedidos entrando a cada 2, 3 minutos. Imagina se você tem 4 caixas ao mesmo tempo. 4 totens. 4 caixas físicos. Você vai ter mais 2 pessoas trabalhando. Só que não necessariamente você vai conseguir produzir com velocidade, você vai ter que aumentar o número de pessoas aqui. Certo? Então você aumenta o teu custo pessoal, né? E você acaba que sobra menos no bottom line lá. Eventualmente você pode também aumentar o faturamento, mas com custo proporcionalmente subindo. Ou às vezes até desproporcionalmente subindo. E aí na conta final, a conta eventualmente não fecha. Quando você substitui essa entrada aqui por máquinas, onde você consegue trazer, né, 4 ou 5 vendas no mesmo tempo, essas pessoas que estavam aqui no caixa atendendo, as pessoas vêm para a produção. Então você não perde, você não tira a oportunidade de ninguém. Todo mundo cresce. Você ganha velocidade aqui no atendimento, entram 4 ou 5 pedidos, logo você precisa de mais pessoas atrás para produzir. Enquanto se você tivesse 2 pessoas aqui na frente, seria mais lento, pessoas eventualmente atendem mais lento do que a máquina, e, obviamente, você não precisa de mais gente lá atrás. Então é muito orgânico isso. Então eu sou muito a favor dessa digitalização. Não digitalizar... Acho que a tecnologia tem uma coisa que às vezes as empresários usam a tecnologia para ser algo meio pirotécnico. Eu tenho um painel de LED, eu tenho um totem, eu tenho um robô que te entrega na mesa. Lindo. Mas em que isso melhorou a experiência do cliente? O totem, ele faz com que a experiência seja mais rápida. O totem faz com que você reconheça facilmente o pagamento, se ele quiser. O totem faz com que você veja o cardápio 100% em fotos ali e possa, numa rolagem muito mais rápida, ver aquilo que você quer. O totem ele permite que você digite seu telefone para a gente identificar você e saber o teu programa de relacionamento e fidelidade. Assim, só tem vantagem. Mas só dar um contraponto aqui. Imagina que a gente chega no gourmet e ao invés de ter o garçom para atender, tem um tablet no meio da mesa. Eu vou fazer o meu pedido 100% pelo tablet. É uma experiência que, na minha opinião, eu como cliente, eu prefiro chegar pro garçom e perguntar o que você recomenda, o que tem de novidade. E deixar ele explicar por exemplo, esse prato que você falou aqui no início do steak tartar.
assim, provavelmente o garçom deveria me vender porque é uma novidade no cardápio. Perfeito. Então, eu como cliente do Gourmet, eu preferia ter essa experiência. Não, mas acho que humanizada. eu acho que ele falou ali foram dois pontos diferentes. Isso seria no fast food, né? Não, Então, não eu, no... eu acho que, assim, mais uma vez, a tecnologia vai vir para resolver qual o problema. O que você está falando no gourmet, eu concordo muito com você. E o gourmet ele é atendimento em mesa. Então, o que no gourmet a gente entende e caminha para? Precisa ser híbrido. Tem que ter essa figura. Pelo menos por enquanto tem que ter essa figura. Assim, é super importante ter o garçom, o maître, o time que está ali para... Né? Mas o que você acha que vai te reconhecer mais fácil? Né? Vamos supor que você é um cliente gourmet, mas você mora em Ipanema e você vai no de Ipanema, você trabalha na Barra e você vai no almoço da Barra e final de semana você está no Rio Sul. A chance do mesmo garçom ou do maître te conhecer e saber que o Rodrigo gosta de XYZ é diferente do que se você toda vez que for ao gourmet e botar no tablet lá ou fizer um check-in dentro da operação e essa pessoa que vai te atender já saber daquilo que você gosta e fazer um atendimento mais assertivo, então passa a ser algo híbrido. Então não é uma coisa sem a outra, é uma coisa com a outra. Entendeu? E no fast food, assim, o que é uma fast casual, na verdade, né? Assim, mas o que é uma prioridade para as pessoas do almoço executivo? O que é uma prioridade quando você vai almoçar? Velocidade. Velocidade. Então, o que gera mais valor? Um caixa automatizado, onde você vai ganhar velocidade, né? E vai voltar rápido para o trabalho, garantindo a qualidade da comida. No gourmet, a velocidade não é tão importante. No momento do gourmet, o melhor para você é que você seja ofertado aquilo que você quer descobrir, você quer explorar novos sabores. A coisa dos arquétipos que a gente falou aqui fora do ar, no gourmet a gente tem essa coisa do explorador. Tem essa coisa do cara explorar novos sabores. Quantas coisas as pessoas eventualmente não comem no gourmet que talvez não tenham tido acesso ou experimentado. E o gourmet de alguma forma democratiza isso, né? Então, tá claro? Então, assim, Não, 100%. é como utilizar para que você tenha uma experiência melhor. Até porque se eu faço o check-in lá e o garçom tem esse acesso a esse dado, por exemplo, Cara, ele já já consegue chega me na- oferecer aquilo que... Rodrigo gosta de novidade. Se eu vou vamos supor, eu te cadastro no meu programa de relacionamento, que vai sair agora, esse semestre sai o programa de relacionamento do Gourmet. Você se coloca lá, eu gosto de novidades. Pronto, resolveu. Acabou. Então o cara que vai te atender fala assim, o Rodrigo tá na mesa 2, ele vem 2 vezes por semana aqui, ele gosta de novidade. A última vez ele não experimentou o steak tartar. Vou oferecer para ele. Diferente. Tem um concorrente seu, eu moro no Recreio, né? Tem um concorrente seu, não chega aos seus pés, mas que é mais perto de casa, aquele que a gente vai rápido e volta. Uhum. Ah, vou ali rapidinho e volto. Chega lá, senta. Hoje vamos na dica do chefe? Vamos. O que ele fizer lá pode trazer. O cara já sabe que eu não quero nem olhar o cardápio. Ó, inventei isso aqui, toma. Inventei aquilo ali, vai. Pá, pá, pá. Qual o preço? Dei isso aqui. É assim. Isso é maravilhoso. Isso aí é maravilhoso, só que isso não é replicável. Como a gente no Trigo, a gente busca ter marcas e negócios que são replicáveis, é que nem o Bebê Lanches. Eu sou tarado no Bebê Lanche, eu amo Bebê Lanche. Conhece o Bebê Lanche? Não é bom? Pastelzinho. Irmão, eu amo. Só, cara, o negócio que você chega lá, pede pro Marconi lá, pô, dá uma açaí, do nada ele grita, sai um Guaraná, e dá 10 segundos e tem um açaí do lado, não é replicável, cara. Porque tá na figura dele ali, o processo tá muito bem feito, a comida é maravilhosa, mas depende daquelas pessoas. Quantos Bebê Lanche tem? Um. Então, pro Trigo, para fazer parte ali do Trigo, a coisa precisa ser replicável, porque a gente precisa... A gente tem uma coisa que a gente não falou aqui sobre cultura de empresa. A gente tem uma cultura de crescimento, não é pra gente ganhar mais dinheiro. Obviamente que a gente quer prosperar. Mas a gente quer dar espaço para as outras pessoas do nosso time crescerem. A única chance dessas pessoas crescerem, prosperarem, é a gente crescendo. Então, se tiver algo, obviamente, multiplicável e puder crescer com velocidade, essas pessoas crescem com velocidade e querem estar dentro do Trigo para conquistar os sonhos delas. Então, a nossa agenda é essa. Maneiro. Entendeu? Super bacana. Acho que pra gente encerrar aqui, talvez o último acontecimento mais relevante de vocês, que a gente já falou do China Box e do Gendai. Queria entender um pouco do case de vocês comprarem eles
E falando mais de Gendai, enfim, dado que é restaurante japonês junto com gourmet, o que diferencia uma experiência da outra? Tá. Cara, assim, uma coisa que o Mário, que é um dos sócios fundadores, falava muito durante a pandemia, durante essa pandemia, eu falei assim, cara, a gente tem que saber como a gente sai vivo dessa história. Deixa eu saber o dia de amanhã. Como a gente sai vivo dessa história e como é que a gente sai mais forte dessa história. A gente tinha um mantra que é manter os fogões acesos. A gente mantém os fogões dos restaurantes acesos ali, cara. Como é que a gente dá fôlego para os nossos franqueados? Como é que a gente mantém isso de pé? E aí, isso a gente trabalhou muito, dando fôlego para os franqueados, dando suporte e fazendo N concessões para que a coisa ficasse de pé e que obviamente mereciam e a gente merecia também. E a outra parte de sair mais forte, como é que a gente consegue identificar uma oportunidade de mercado, com esse mercado transformado pós-pandemia? O que vai ser o mercado de alimentação? E aí, olhando lá fora, olhando, né, através de algumas organizações que a gente tem acesso, seja Endeavor, seja a Associação de Restaurantes, N, que sejam, mais de empreendedorismo principalmente, essa pandemia, ela deu pra gente, ela sempre tinha uma bola de cristal, que era você olhar para o mercado lá de fora e que estava, obviamente, mais desenvolvido, mas, acima de tudo, estava sempre uns 2 meses à frente na Covid. Então, o que acontecia 2 meses lá, daqui a 2 meses vai acontecer no Brasil. Né? Isso aqui né? Melhorou, piorou, Melhorou, começa a vacinação, a coisa melhora, cai, quando entra no inverno. Então, a gente já começou a entender um pouco mais disso. E aí, o China, na verdade, era uma conversa que já tinha começado há 12, 13 anos atrás, do Shiba, que era o sócio fundador do China, com o Mário e com o Eduardo. E aí, nesse meio tempo, um pouco antes também, o Tom, que é sócio também, é o nosso presidente, também não teve uma conversa com o Shiba nesse meio tempo e esse namoro já vinha acontecendo lá de trás. E quando a pandemia aconteceu, ficou muito claro as oportunidades e as sinergias que as marcas tinham. O Shiba, infelizmente, sofreu um acidente. Eu acompanho ele nas redes sociais. De moto, sim. E o Sadak, ele estava naquele momento. O Carlos Sadak, ele é sócio fundador do Gendai e era sócio também do China. E o Shiba era fundador do China e era sócio do Gendai. Os dois nasceram muito juntos com o Spoleto também. Lá em 90 e pouquinho, 92, se não me engano. Como a gente consegue unir essas forças? Então o Sadak, ele estava precisando de uma estrutura de poder se fortalecer e o Grupo Trigo tinha aquilo para oferecer e a gente também estava buscando uma marca que tivesse um potencial de crescimento que precisava, né, nesse momento de transformação. Então calhou muito bem, assim, e os valores são os mesmos, cara, assim, a galera, parece que a gente já trabalha há anos juntos, assim, os valores, a gente acredita nas mesmas coisas, então fluiu muito bem. Então esse case, ele nasceu de uma forma muito genuína, de necessidade de duas partes, de oportunidade, na verdade, de duas partes. Os sócios do Gendai continuam na operação? Então, 2 sócios principais continuam, que é o Sadak e o Giba, estão no dia a dia. Outros sócios saíram, né? Porque não pode ter um cap table também que não permita, eventualmente, depois a gente trazer novos sócios e tudo mais. Então, a gente organizou de uma forma que ficasse bom para todo mundo, financeiramente, né? E todos pudessem querer realizar. E deu tudo certo, cara. Assim, foi uma negociação de 1 ano, praticamente. Quer dizer, fora essa outra década para trás, que sempre teve esse namoro, concretizou porque chegou o momento. E aí hoje a gente tem uma marca que é o China. O Gendai vem surpreendendo, a gente vem crescendo muito com o Gendai. Muito, de novas lojas. O Gendai com o Kone não se esbarra, porque onde tem Gendai não tem Kone, onde tem Kone não tem Gendai. A gente era concorrente direto. Então, o Gendai é muito forte em São Paulo, o Kone é muito forte em Rio e Brasília. O Gendai é fast food de japonês também. Fast casual de comida japonesa. Mas o Gendai vende muito prato quente também. E o Kone aprendeu muito com o Gendai. O Kone cresceu muito os últimos meses aprendendo muito com o Gendai. E o Gendai aprendendo com o Kone em algumas coisas, comunicação, marca e tudo mais. Então, assim, cara, 2 empresas do mesmo ramo, com o mesmo mercado endereçado, com aprendizados de décadas, puderam se unir para trocar informações e crescer junto. Então foi bom para todo mundo. E aí agora expandir as marcas e continuar aprendendo. E a pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer, como é que cabe tanto macarrão naquela caixinha do China Box, cara? Cara, mas você sabe que isso não é óbvio. Porque... Como é que cabe, cara? Não, mas você sabe que quando as pessoas pedem pela primeira vez e recebem a nossa caixinha, Parece assim, puta, veio pouco. É. Me ferrei, veio pouco.
E aí, a gente fez uma campanha recentemente de cabe muito nessa caixinha. A gente fez uma campanha dessa, assim. Pra explicar pras pessoas, cara, bota num prato. Não, absurdo. Ou vai comer na caixinha, você vai ver, cara, que assim, tua fome provavelmente vai acabar antes de acabar Cara, o macarrão. eu nunca vi aquilo. A primeira vez que eu pedi, eu peguei um prato, eu tava em casa, eu peguei um prato sobremesa. Parece mágica, parece cartola que tu bota. Aí eu fiz assim, quando eu fiz assim, ele... Vup, É, eu falei, caraca, sujei a mesa toda. Eu falei, não é possível. Cara. cabe muito mesmo. Cabe muito, mas é função minha do meu time explicar isso pro cliente. Que não é algo óbvio, não. É maneiro. Não é óbvio, não. Legal. Vocês pensam em abrir capital? Cara, assim, que nem a tecnologia, que a tecnologia, ela não é fim. Né? A gente falou de uma forma aqui, mas assim, eu acredito muito nisso. A tecnologia, ela tem que servir para alguma coisa. Abrir capital também não é fim. Assim, se eventualmente a gente abrir capital em algum momento, não é para os sócios botarem o boi na sombra. Assim, é para, cara, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Você abrir capital, acaba que a franquia, de certa forma, é uma empresa de capital. Não é uma empresa de capital aberto, mas ela se assemelha de alguma forma a isso, porque você tem outros investidores que compram ações da sua empresa e tocam as lojinhas lá, e os restaurantes estão ali no dia a dia. Você tem sócios, bem dizer assim. O abrir capital, ele tem que, de alguma forma, servir para a gente se capitalizar para um novo crescimento. Então, assim, óbvio que, uma entrada de capital, a gente vai saber o que fazer, a gente tem planos para, cara, o que a gente vai fazer com esse eventual grana que entrar, se a gente for fazer algum dia, está muito bem estruturado para que a gente possa, de fato, continuar uma agenda de crescimento. Com aquele compromisso, não só com as nossas pessoas, mas com os investidores também. Então, abrir capital é uma possibilidade. Não é algo que esteja na agenda de curtíssimo prazo, pelo menos assim, por agora, mas é uma ferramenta para crescimento. Entendi. Dioguinho, mais algum ponto? Eu só quero perguntar, diante disso tudo aí, e você na cozinha? Irmão, não quero... Cara, eu vou te falar, eu ia me dar uma humilhada aqui assim, mas, cara, eu melhorei, sabia? Melhorou um pouquinho? Melhorei. Já consegue fazer ovo com gema mole, com gema dura? Isso eu consigo. Ah, então beleza. Isso eu consigo. Já tá resolvido. Assim, não sou um exímio cozinheiro, mas, cara, o meu churrasco é bom, cara. Tira onda. Não tira onda não, mas o meu churrasco é bom, assim, resolve bem, assim, alimento muita boca lá, assim, faço um tartar. Assim, eu faço o básico bem feito. Que bom. Não sou um chefe não, mas faço um básico bem feito. Ajudo. Que legal. Mais uma vez, Michel, acho que a gente está encerrando por aqui. Para mim foi uma honra. Que isso, irmão. Eu tô aqui... Foi uma aula. Foi, eu te avisei, né? Para mim Foi foi um prazer, cara. uma honra estar aqui com você. E agradecer pelo convite, agora falou certo, né? Porque no início eu falei errado. E parabéns pelo sucesso que você tem hoje. Valeu, cara. Tá? Manda um beijo pro seu pai. Obrigado. Almocei com ele Gosto hoje. muito dele. Figuraça. Figuraça. Valeu. Boa, Rodrigão. Obrigado, galera. Obrigado. Valeu. Show. Deu?